Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, e hoje, aqui estreando no Luz na Penumbra, o nosso querido Allan Kardec. Seja bem-vindo, Allan. Muito obrigado, André, e um abraço aí a cada ouvinte que está nos escutando agora nesse momento. Muito bem. Amigos ouvintes, nós daremos continuidade ao estudo da obra Gênese no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos retomar aqui no item 65, mas que começa no subitem Desaparecimento do Corpo de Jesus. Nós no último programa comentamos o item 64, né? E uma parte do 65 também, em que aqui Kardec ele começa a, digamos assim, elucidar esse mistério do desaparecimento do corpo de Jesus. Então Kardec começa assim no item 65. A estada de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu, o que se seguiu a sua morte. O que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro período, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa em relação à sua mãe, como nas condições normais da vida. E aqui, Kardec ele diz, não falamos do mistério da encarnação, com o qual não vamos nos ocupar aqui e que será examinado posteriormente. Então, aqui Kardec ele não entra nesse detalhe da encarnação de Jesus. Do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Então, vamos parar aqui primeiro, Allan. Veja que Kardec diz, nós não vamos entrar no mérito, nesse momento, da discussão da encarnação de Jesus, que tem todo um significado. Nós podemos notar que os textos bíblicos, eles apresentam em algum momento questões assim que remetem a uma fábula, a uma, digamos assim, alguma história que é pouco, digamos assim, lógica e racional. Nós podemos citar aqui a história de Adão e Eva. Adão e Eva como sendo os primeiros habitantes da Terra. E eles têm filhos, e depois o filho dele vai para uma outra... A própria Bíblia, na narrativa bíblica, narra que um dos filhos vai para uma outra cidade, já encontra pessoas lá naquela cidade e ele se casa, encontra uma mulher lá e se casa. Então, se eles foram os primeiros e únicos habitantes do globo, você pode dizer de uma região, mas do globo inteiro, seria irracional. A própria Bíblia iria se contradizer no sentido de que, mas se eles foram os primeiros, como é que ele já vai para uma outra cidade e encontra alguém, E esse alguém também seria irmão, seria descendente. Então, isso você deduz que aquela população já existia e que Adão pode simbolizar a população ali de um povoado, de uma terra, de um determinado, digamos assim, espaço geográfico, mas que em outra parte do globo já existiam também habitantes. E a encarnação de Jesus, ela também passa por um mistério, porque tem toda aquela narrativa do anjo, da concepção, da virgindade de Maria, enfim, são questões também que Kardec não vai se ocupar aqui neste momento. E aí ele vai dizer que essa questão da corporeidade, do seu nascimento até a sua morte, tudo nos seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida, apresenta as características inequívocas da corporeidade. Porque como o corpo de Jesus sumiu,
desapareceu, levantaram-se algumas teses de que seria um corpo não material, seria um corpo fluídico, digamos assim. E aqui Kardec ele vem contrapondo a essa versão. Porque ele nasceu, as pessoas que estavam presenciaram não o parto em si, mas o menino Jesus, lá no estábulo, na manjedoura, isso foi presenciado, e até a morte dele, a desencarnação dele, se verifica ali que ele tinha uma corporeidade, uma matéria, porque até em determinado momento em que Jesus está se dirigindo ao Calvário, ele não consegue mais sustentar a cruz, e ele é auxiliado por uma outra pessoa, né, nessa questão de poder carregar a cruz. Então, Kardec ele vai dizer, Alain, que nesse sentido, há provas, indícios de que a materialidade do corpo de Jesus, um corpo carnal, um corpo de matéria. Sim, até aquela passagem de Jesus também, né, que de Tomé, não é? Mas aí já foi pro campo depois na aparição de Jesus. Sim, né? Na matéria do corpo materializado, isso, né? Isso, exatamente. Aí sim um corpo fluídico. Exatamente. Tal fato é que ele pede até para, se eu não me engano, é Tomé, não é? Para ele poder tocar. Ele queria tocar e falou assim, não me toque ainda que eu não fui... Com Maria também faz, não fui ao Pai ainda. Exatamente. Então, todas essas passagens, não é? Que comprovam de fato, como a gente citou aqui, né, que é a questão do nascimento de Jesus, teve pessoas que presenciaram essas questões, e quando Jesus senta à mesa, conversam com os discípulos, né, quando Judas propriamente dá o beijo, não é? Que é tão conhecido aí, que sela, né, que indica quem seria o suposto Messias que Judas entrega Jesus aos romanos aí. Tantas provas que nós temos aí sobre essa questão do corpo físico de Jesus que esteve naquela época de forma presencial, não é? Temos diversas provas em relação a essa questão aí. Muito bem. E o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz foi Simão, o Cirineu. Cirineu que significa que ele era de Cirene, da cidade de Cirene, né? Então, por isso... o sobrenome ali, essa forma de indicar a pessoa, né? Simão Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene. Muito bem. Então, Kardec continua aqui, né? Os fenômenos de ordem psíquica que se produziram nele são acidentais e nada tem de anormal, uma vez que se explicam pelas propriedades do perispírito e ocorrem em graus diferentes, como outros indivíduos. Após a sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados é tão marcante que não é possível compará-los. Então foi o que nós comentamos aqui. Depois da morte dele, a aparição não. Aí o corpo dele era um corpo fluídico. Quando ele se materializa para Maria de Magdala, lá também nessa reunião com os discípulos, que Tomé pede para tocar em suas feridas, até para comprovar que realmente era ele. E também depois, quando ele vai no caminho para Emaús, que ele acompanha 2 discípulos na viagem para Emaús, e eles só os reconhecem depois de algum tempo dessa viagem. E ali se configura essa materialização do corpo fluídico de Jesus. E aí Kardec continua aqui, né? O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria, propriamente dita, e que diferem essencialmente das propriedades dos fluidos etéreos. A desorganização ali se processa pela ruptura da coesão molecular, ou seja, vai havendo essa desagregação da matéria, né? A matéria vai se desagregando, o corpo vai se decompondo e aquela matéria ali retorna para o fluido cósmico universal. Até essa questão do próprio corpo carnal, que já explica aqui, né, que todos os componentes que tem um corpo humano têm materiais próprios aqui na Terra. Sim. Tanto é que ele menciona essa questão e faz justamente essa separação daquilo da questão do perispírito, que é fluídico, né, da situação do corpo da carne.
porque até os próprios benfeitores nos explicam que o próprio perispírito ele é formado a partir das matérias decorrentes do nosso globo terrestre que se encontram aqui. Né? E aí ele continua: um objeto cortante penetrando no corpo material divide os seus tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atingidos, o seu funcionamento cessa e a morte é a consequência, isto é, a morte do corpo. Não existindo essa coesão nos corpos fluídicos, a vida não repousa no funcionamento de órgãos especiais e nele não se podem produzir desordens análogas. Um instrumento cortante, um outro qualquer, penetra num corpo fluídico como em um vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Eis porque os corpos dessa espécie não podem morrer e porque os seres fluídicos, chamados de agêneres, não podem ser mortos. Então aqui ele traz para nós, se o corpo dele era fluídico, como é que houve um objeto cortante? Como é que a carne dele foi dilacerada? Como é que o chicote produzia aquilo? Como é que o sangue jorrava? Se o corpo era fluídico. Ele traz essa reflexão para nós. Mas, amigos ouvintes, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, no item 65 aqui, o desaparecimento do corpo de Jesus, comigo, André Monteiro, e também com o nosso querido Allan Kardec. Então aqui, Allan, voltando, ele diz, se o corpo dele era fluídico, ele não poderia produzir aqueles fatos. O corpo jorrando sangue, a carne sendo dilacerada, ele sendo pregado na cruz. Ele traz isso, indícios de que esse corpo era um corpo de matéria. Corpo carnal. Até para a gente pensar, né, como ele menciona aqui, né, que um corpo fluídico, a matéria em si não teria como ter qualquer tipo de aderência nesse corpo fluídico, porque as matérias em si são diferentes. Então, justamente, é necessário esse corpo físico, né, e mostra essa questão da crucificação de Jesus, que atuava em cima do corpo, da carne, não é? Dele carregando propriamente a cruz, e que esse corpo fluídico não sofreria nenhum tipo de ação se fosse alguma coisa material, né? Sim, ele não poderia sofrer dar aquela resposta às ações de outros objetos, né? E aí o Kardec continua. Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou lá, inerte e sem vida. Isso é fato, ele foi retirado da cruz sem vida, foi carregado, enrolado. Ele foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu, desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que esse corpo era de uma outra natureza, diferente daquele que pereceu na cruz, de onde se deve concluir que se Jesus pôde morrer é porque tinha um corpo carnal. Então, você vê aqui, né? Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu de novo. Não teve uma outra morte. O corpo não, né? Seu corpo se elevou, desvaneceu, desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Esse novo corpo, né? Quando ele diz assim, o corpo fluídico, não é o corpo da matéria diante da morte. Diferente daquele que pereceu na cruz, do corpo da cruz, de onde se deve concluir que se Jesus pôde morrer, é porque tinha um corpo carnal. Em consequência das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que se repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Muito bem, né? Em consequência das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que se repercutem no centro sensitivo, nos nossos centros de força. Depois, André Luiz vai dizer que cada órgão nosso, né, André, ele está ligado intimamente a um centro de força através do nosso perispírito.
Por isso que o corpo físico vai receber aquele impacto ali, vai sentir a dor, mas essa dor vai fazer uma repercussão no nosso perispírito. Por isso que muitas vezes nós levamos marcas da existência passada que ficam ali registradas no nosso perispírito. E aí nós falamos muitas vezes de acidentes, de mortes, de suicídio, de pessoas que suicidam com tiro na cabeça, de projétil de arma de fogo, né, que ficam com a marca ou facada, que muitas vezes aquilo fica tão registrado no perispírito daquela pessoa que ela, quando vai fazer um novo corpo físico, ela vem com aquela marca. Exatamente, principalmente, né, quando a gente destrói o nosso próprio corpo, seja ele no excesso de consumo de bebidas alcoólicas ou do uso do tabaco, né, a gente próprio inflige em nosso corpo essas situações que destroem o nosso organismo. E como a gente, né, esse corpo aqui é emprestado para a gente e a gente devolve ele para a natureza, né, esses registros que a gente utiliza ou faz má utilização desse corpo, ele vem junto com a gente, né, porque o perispírito ele como é que se fosse uma cópia do nosso próprio corpo. E a gente carrega conosco tudo isso que a gente trouxe ou carregou no corpo para o espírito. E após isso que a gente vai realizar, seja ele o tratamento ou voltando aqui novamente para a gente poder reparar essas situações que ficam conosco. E aquilo que permanece no corpo, o corpo é aquela matéria ali. Vai recuperar o tônus perispiritual. Exatamente. Vai recuperar o tônus. É por isso, é por isso, né, que Kardec coloca aqui, não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Então você, de alguma maneira, como Allan Kardec colocou, né, você vai ali, tudo que é material, de alguma forma, ele tem uma repercussão no nosso corpo perispiritual. Exatamente, é como é que se o nosso corpo perispiritual, né, trazendo para nossa área tecnológica atualmente, é como é que se fosse o nosso HD, né? Então tudo que é aquilo que a gente faz no nosso computador ali, ele fica registrado no nosso HD. Tanto é que você pode remover o HD e colocar ele em outro computador. E as informações vão ficar vão ficar naquele HD. Não é porque você trocou ali de computador que as informações vão desaparecer. Não vão, elas vão estar contidas ali naquele HD específico, que no caso é o nosso perispírito. É bem interessante essa analogia, porque assim, bem interessante, né? Porque realmente o perispírito vai funcionar como se fosse teu HD ali, né? A tua casa mental vai registrar todas aquelas dificuldades. E numa próxima reencarnação, em algum momento, se aquilo de alguma maneira ficou registrado no teu perispírito, você vai ter que exteriorizar no seu corpo físico ou não, mas na maioria das vezes sim, via de regra sim, para que você possa reparar aquilo que você fez. Recuperar o teu tônus perispiritual, né? Exatamente, às vezes vai ter que recuperar. Não é com tanta intensidade assim, porque existe a misericórdia divina, né? Que imagina, se a gente for às vezes com tudo aquilo que a gente fez ou fez de ruim no nosso corpo passado, a gente não suportaria. Então nisso daí, para amenizar um pouquinho, né? Deus é tão bom com a gente que ele intercede ali em nosso benefício para que a gente possa suportar aquelas dores que nós mesmos fizemos aí no passado. Isso aí. Tem um livro do espírito Hilário Silva, Relatos da Vida, salvo engano, o nome do livro. É publicado pela FEB também, acho que é publicado pela FEB, ditado pelo Hilário Silva, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E ele cita a história de um companheiro que era assim, ele era um trabalhador intenso da casa espírita, era um homem dedicado, simples, humilde, e ele em determinado momento, ele perde o dedo, ele sofre um acidente, né, e ele perde o dedo. E todas as pessoas que ali estavam ficaram muito consternadas e até certo ponto revoltadas, digamos assim, com a providência divina, de por que aquele companheiro, mas um companheiro tão bom, tão dedicado, ajuda as pessoas, auxilia,
olha o que aconteceu com ele, perdeu o dedo. Onde que estava a providência divina que não auxiliou este rapaz, era o que diziam. E de que adiantou ele fazer tanto bem e, na hora H, sofreu esse acidente? Então eles estavam ali tristes, o próprio companheiro estava ali acabrunhado naquela reunião, quando o mentor da casa se manifesta e esclarece para todos aqueles que ali estavam, até os membros daquela casa, do porquê daquela situação. Porque, na verdade, e aí ele narra isso, e a narrativa do Hilário Silva tem uma narrativa pesada, porque ele conta com riquezas de detalhes o que ele fazia em outras vidas. Ele foi tipo assim um capitão do mato, um senhor de engenho, e ele, uma certa vez, prendeu um escravo, não me recordo agora se foi numa tentativa de fuga ou se foi num furto. Aquele escravo furtou alguma coisa. E o que ele fez? Ele pegou ele pega o braço daquele companheiro e coloca na moenda de cana. E aí ele moe o braço do companheiro, daquele escravo, como se fosse uma cana. E ele até narra assim, né? É tensa a narrativa dele, de como da visão espiritual daquilo. E aí o que acontece? Quando e aí ele se melhora, progride, evolui, mas continua com registrou lá no perispírito dele, estava registrado na consciência dele que ele arrancou o braço de uma pessoa. E aí o que ele pede na reencarnação? Eu vou ter que reencarnar, então agora eu vou perder o meu braço. Também ele pede uma prova, uma expiação, na verdade, para que ele perdesse aquele braço. Só que ele trabalhou tanto no bem, aí vem o véu do esquecimento. Sim. Ele trabalhou tanto no bem, ajudou tantas pessoas, foi tão humilde, tão simples, que ao invés de perder o braço, ele perdeu só um dedo. E aí eles falam, então vocês têm que dar graças a Deus, porque ele perdeu simplesmente o dedo e não o braço inteiro, por conta da ação no bem dele. A expiação dele é, você vai perder o braço. Ele escolheu essa expiação. E aí ele perde só o dedo, né, Alan? Que coisa... Pô, é muito interessante isso, né? Que as pessoas, e até nós próprios mesmo, a gente tem essa perspectiva, fala assim, pô, por que está acontecendo isso com ele? Ou, pô, por que aconteceu isso com fulano? Fulano era tão bonzinho. Mas a gente vê aquela ótica dessa encarnação. A gente não tem um registro passado do que as pessoas fizeram, não é? Qual é a bagagem, todo o conteúdo que a pessoa traz consigo com ela. Porque a visão que a gente tem aqui, e por causa desse véu do esquecimento, né, que o André mencionou pra gente, a gente só enxerga o agora. Porque se a gente olhar pela forma do todo, e por essa intercessão divina, né, como esse exemplo que o André trouxe, né, e o próprio companheiro, né, ele pediu que o quê? Fosse reparado nessa lei de ação e reação, que são as leis morais que regem todo o universo, que ele perderia o braço, mas por conta de suas ações, ele apenas perdeu o dedo. Muito bem. E aqui Kardec vai encerrar dizendo o seguinte, num corpo privado de espírito, a sensação absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem o corpo material não pode experimentar os sofrimentos, que são o resultado da alteração da matéria, de onde também é forçoso concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não pode se duvidar é porque ele tinha um corpo material de natureza semelhante à dos corpos de toda a gente. Então, aqui você vê, né, Kardec encerra, né, Alain? Dizendo isso. Informando, se ele sofreu é porque o corpo era material, senão seria uma grande mentira, né? Exatamente, tanto é o registro, né, que ele sofreu, e por conta desse processo que até Jesus também fica submetido, porque é uma lei divina, né? Quando ele aparece novamente, tanto voltando a esse exemplo, né, de Maria de Magdala e até de Tomé, que não podiam o tocar porque Jesus estava incumbido justamente desse processo, sofrendo dessas leis universais, que todos nós somos regidos. Então, por causa do sofrimento dele,
E daquilo que ele passou aqui, né, Jesus também é incumbido dessas leis divinas que regem todos nós. Muito bem. Alan, obrigado aí pela sua presença. Nós estamos chegando ao final e espero, Alan, tê-lo mais vezes aqui conosco no Luz na Penumbra. Muito obrigado, André. Foi um prazer participar, tão gostoso aqui com você nesse momento e com os nossos ouvintes que aqui estão, tá? Um forte abraço a todos e até a próxima. Muita paz a todos e até a próxima quinta, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos juntos estudando o capítulo 4, Espíritos Sofredores, da segunda parte desta obra, espíritos assim classificados pelo codificador Allan Kardec, à luz do que estudamos em O Livro dos Espíritos, lá no item 100. Não é propriamente uma pergunta, mas é um item, a numeração seguiu, número 100, em que nós estudamos a taxonomia, a classificação, a hierarquia vibratória dos espíritos ou das situações vibratório-espirituais dos espíritos. Nós estamos estudando, portanto, um espírito sofredor, mais um deste capítulo. Ferdinand Bertin é aquele médium que, 6 dias após a desencarnação, disse que queria comunicar-se e, em uma comunicação espontânea, ele ainda estava vivendo uma espécie daquele período de perturbação que é natural após a desencarnação, principalmente diante de encarnações de mortes violentas, como foi a dele, porque ele pereceu no mar, numa catástrofe marítima, no dia 2 de dezembro de 1863, e 6 dias depois da desencarnação, ele já faz essa comunicação e descreve o que lhe vai na intimidade da alma, porque ele ainda vive o desespero da desencarnação, do afogamento, se sente num medonho abismo, pede auxílio, pede: quem me tirar deste abismo, ó meu Deus, quem socorrerá com mão piedosa? Ele diz que não é a morte futura, já é a passada, portanto ele tem essa noção de que já está passada no momento a morte do corpo físico, naturalmente, e ele diz também: estou para sempre separado dos que me são caros, vejo o meu corpo separado dele mesmo. Então ele fica nessa confusão que é natural, o período de perturbação. Ele pede oração, como todos os espíritos sempre pedem, todos os que nós estudamos até agora, e certamente todos os que ainda estudaremos nos capítulos subsequentes, em outros níveis de problemática espiritual classificados por Allan Kardec. E ele então pede a oração, ainda está sentindo o mar, o frio, ele, nessa perturbação, ele diz: vou ser tragado pelas ondas, socorro, tende piedade, não me repilais. E ele então diz: vejo meu corpo balouçado pelas ondas e tudo mais. E aí ele ainda fala sobre a mãe.
As preces de minha mãe serão ouvidas, pobre mãe. Se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que a morte santificou o passado e chora-me como mártir e não como infeliz castigado. Então, é exatamente nesse particular que ele fala e pede preces, mas também se refere às preces da mãe, que todos os filhos temos como sempre relações fortes com a mãe, e as preces da mãe são sempre o que nós achamos que vamos receber, elas são certas. Também os espíritos mais rebeldes, nós já comentamos aqui juntos, os espíritos mais rebeldes e duros enternecem-se, entre aspas, amolecem-se no ânimo, porque às vezes estão muito revoltados, rebeldes, vingativos. Ao ouvirem somente o nome de Maria, eles se transformam, e também quando nós cantamos hinos, quando conversamos com eles às mesas mediúnicas. Então ele diz: as preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais ainda nas suas preces. E assim ele nos dá conta de que aqui há uma culpa, o subconsciente trabalha e traz alinhamento aqui para a percepção, a intuição que ele tem de castigo, entre aspas. Nós espíritas não usamos esse termo, mas aqui falamos do sentimento de culpa. Ele diz: vós que o sabeis, sereis implacáveis, referindo-se à questão de ele ser um infeliz castigado, como ele próprio se classifica. E ele diz: vós que o sabeis, sereis implacáveis? Não, certo intercedereis por mim. Portanto, dessa forma, nós percebemos que ele, de algum modo, aceita, entre aspas, a punição. Porque nós também sabemos que os espíritos, nós todos, espíritos no nosso nível evolutivo, somos capazes e até aceitos como partícipes para a elaboração da encarnação subsequente. Mas ele assina François Bertin. Provavelmente é um erro de impressão, porque Kardec intitula este capítulo Ferdinand Bertin. Então, ele assina François Bertin. Provavelmente foi um erro de impressão, porque na nota que a Federação Espírita Brasileira, que é a editora da obra, na tradução aqui da FEB, ele coloca, então, a FEB nessa nota, diz que consultou várias edições do livro e no original, diz a Federação Espírita Brasileira, que consta Ferdinand como subtítulo aqui neste capítulo 4º. Portanto, Kardec titulou esse capítulo Ferdinand Bertin de acordo com as várias edições do livro, e no original consta, segundo a Federação Espírita Brasileira, no nome Ferdinand Bertin, atribuindo, portanto, o François Bertin a um erro de impressão. Esclarecido este ponto, que é um ponto importante, nós vemos a relação do médium com o espírito comunicante. Lembram, o médium do Havre tinha evocado o espírito de uma pessoa conhecida dele, mas Ferdinand Bertin interpôs-se e deu a comunicação espontânea. Nós lembramos que as reuniões mediúnicas são cuidadosamente planejadas, supervisionadas e assistidas por espíritos altamente qualificados. Portanto, não é qualquer espírito comunicante que deseja fazer uma comunicação que vai interromper qualquer reunião mediúnica. Provavelmente, a situação de desespero e sofrimento de Ferdinand Bertin foi o motivo pelo qual os espíritos responsáveis pela reunião aqueceram, permitiram que ele, então, se
comunicasse. Essa questão do nome do espírito comunicante, nós já vimos que era completamente desconhecido do médium, consequentemente, ele supôs tratar-se de algum náufrago que se comunicava espontaneamente, como, aliás, acontecia várias vezes e acontece às mesas mediúnicas. Também é assim que acontece conosco. Mais tarde, o médium soube tratar-se de uma das vítimas da grande catástrofe marítima ocorrida naquela região no dia 2 de dezembro de 1863, e nós vemos aqui que o Ferdinand Bertin conseguiu comunicar-se 6 dias após a desencarnação, o que já é um elemento bastante interessante, porque ele estava em grande dificuldade, em grande sofrimento, mas já foi capaz de se comunicar mediunicamente 6 dias após a desencarnação. Nós vemos, então, que a comunicação foi dada 6 dias depois da desencarnação ou da morte do corpo físico, porque foi dada no dia 8 de dezembro de 1863. E como é que isso aconteceu? Ferdinand Bertin pereceu fazendo tentativas de que não se tinha ouvido falar, porque não há registros disso, ou seja, tentativas inauditas para salvar a equipagem. Por isso que ele dizia, somos 2, para salvar a equipagem. E no momento em que se julgava ao abrigo da morte, ele queria salvar também o equipamento. Aqui é uma questão. Por que Ferdinand Bertin se comunicou através de um médium desconhecido? E por que não o fez, por exemplo, a um membro de sua família? Ele que falava tanto dos que eram caros a ele e tudo mais. Em primeiro lugar, nós devemos observar, estudando Kardec, que pelas condições fluídicas, nós vemos, elas são imprescindíveis à manifestação. E como Ferdinand estava em estado de perturbação, consequentemente, sem liberdade de escolha, ele foi, como diz Kardec, conduzido instintiva e atrativamente para aquele médium, dotado, o médium, ao que parece, segundo Kardec, de aptidão especial para as comunicações deste gênero, de espíritos desencarnados por mortes violentas e tudo mais. Nós também observamos que a família era estranha ao espiritismo, segundo Kardec aqui nos esclarece. Talvez até infensa a ele, contrária ao espiritismo. Por via de consequência, o próprio Ferdinand não teria não teria sido acolhido em sua manifestação como o médium o acolheu. Naturalmente que o médium estava preparado para isso. É comum, nós sabemos, com poucos dias da morte física, o espírito ainda experimentar, e como experimentava, todas as angústias. Consequentemente, não tinha consciência exata, com detalhes, com minúcias da situação em que estava mergulhado ainda, porque ainda se acreditava vivo, lutava com as ondas, ao mesmo tempo refere-se ao corpo como se dele estivesse separado, grita por socorro, diz que não quer morrer, mas já diz que aquilo é a morte não futura, mas passada. Logo depois ele fala da causa da sua morte, então nela reconhecendo um castigo, entre aspas. Toda essa incoerência, então, denota a confusão das ideias. Isso é tão comum em quase todos os tipos de mortes violentas. Mas, 2 meses depois, Ferdinand Bertin faz uma outra comunicação, dá uma outra comunicação. E essa comunicação ocorre no dia 2 de fevereiro de 1864, que nós vamos aqui estudar juntos, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo ouvinte internauta, continuamos estudando
O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Portanto, nesta segunda comunicação, 2 meses depois, Ferdinand Bertin, no dia 2 de fevereiro de 1864, dá uma comunicação que também foi espontânea e pelo mesmo médium. Então, nós vemos aqui exatamente o que disse Ferdinand Bertin. A piedade que tivestes dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida. Sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo às preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Essa é uma situação que nos traz também um alívio, porque nos colocamos empaticamente junto aos espíritos, tanto quando estamos conversando com eles à mesa mediúnica, como quando estudamos aqui todos juntos essas situações que nós vivemos também à mesa mediúnica, e devemos ter essa empatia, esta sensibilidade, buscar uma delicadeza espiritual para estarmos junto deles. E então, nós vemos aqui o alívio com a piedade que tiveram para com ele na reunião espírita, que é efetivamente o clima que nós devemos construir nas reuniões espíritas para com esses espíritos. E ele compreende a esperança, isso é tão emocionante. Ele entrevê o perdão, já que vemos a confiança do espírito, que naturalmente ao longo desses 2 meses foi ajudado, foi acompanhado pelos espíritos benfazejos, os espíritos amigos espirituais. Então, ele entrevê o perdão, mas compreende que o perdão virá depois do castigo. Ele continua usando essa palavra que nós espíritas evitamos. Mas ele sabe que haverá o perdão desde que ele já ultrapasse a sua corrigenda perante a própria lei, perante a própria consciência que está, aliás, ali com a marca de Deus, que é a sua lei impressa na nossa consciência. Isso está lá em O Livro dos Espíritos, pergunta e resposta, 621. Ele diz que sofre continuamente e, de vez em quando, ele reconhece que Deus lhe permite entrever e também antever o fim da minha desventura, como ele próprio a classifica. E reconhece que deve esse reconhecimento às preces de almas apiedadas da minha situação. Nós lembramos que ele todo o tempo sempre pediu oração, pediu preces, como todos os espíritos, e nós também pedimos preces, naturalmente, e fazemos preces para nós, para todos os espíritos que sofrem, e então ele reconhece o valor da prece aqui, que ele pediu e recebeu. Ele diz que reconhece isso, as preces, esse alívio, essa esperança, as preces de almas apiedadas, diz ele, da minha situação. Então, nós vemos aqui que ele está num patamar vibratório superior, graças à atuação, por certo, dos espíritos, amigos espirituais, que estavam com ele lá na reunião e que certamente continuaram acolhendo Ferdinand Bertin. E então ele diz: ó esperança, raio celeste, quão bendita és quando te sinto despontar-me na alma. Mas, ó, o abismo escancara-se
o terror e o sofrimento absorvem o pensamento de misericórdia. À noite, sempre à noite. Ele também se refere à noite lá na primeira comunicação que ele deu. A água, o bramir das ondas que me tragaram, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito. Ele aqui, já com a compreensão passados 2 meses, ele refere que ainda vive nele a memória emocional das circunstâncias materiais em que ele desencarnou. Mas aqui ele vê e diz que há uma noite, provavelmente pela culpa, pelo que ele fez e mereceu esse desfecho, isso é muito pior. Ele diz, essas coisas da materialidade das circunstâncias, quando ele desencarnou, são apenas pálida imagem do horror em que se envolve o meu espírito, certamente pela culpa que nós já vimos que ele sente. Fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós. É natural, porque durante a reunião mediúnica, todo o ambiente está plenamente, delicadamente, sutilmente, vibratoriamente preparado para ajudar a todos, os espíritos comunicantes e os médiuns também, e nós, os dialogadores com os espíritos. Então ele diz, fico mais calmo quando posso permanecer junto de vós, pois assim alivia, na verdade, ele diz que assim como a confidência de um segredo ao peito amigo nos alivia. Assim a vossa piedade, motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Ele volta então ao plano da consciência, o terror, o sofrimento, a água, o bramir das ondas e sempre à noite, ainda o horror envolve-lhe o espírito. E ele diz ainda que está mais calmo quando junto dos médiuns, em função da piedade recebida. Isso, diz ele, acalma o sofrimento, dá repouso ao meu espírito. Nós verificamos que as preces fazem-lhe bem. E ele diz, muito me aliviará o comunicar convosco, porque ele segue dizendo essas belezas a respeito do atendimento que teve. Ele diz, fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo, referindo-se à memória emocional. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Então, ele naturalmente pede novas oportunidades para se comunicar e está aqui dito que ele vai se comunicar ou deseja comunicar-se mais uma vez e efetivamente isso acontece dias depois, em uma reunião espírita em Paris. Dirigiram-se a este espírito as seguintes perguntas, por ele englobadas numa única comunicação e mediante outro médium na forma abaixo. Nós vemos aqui, então, que o espírito está desejoso de comunicar-se mais uma vez, pediu que o médium tomasse um lápis, naturalmente para psicografar, e dias depois, em uma reunião espírita em Paris, algumas perguntas foram dirigidas a ele, e as perguntas são as seguintes. Quem vos levou a comunicar espontaneamente pelo outro médium? De que tempo datava a vossa morte quando vos manifestastes? Quando o fizestes, parecíeis duvidar ainda do vosso estado, ao mesmo tempo que externáveis angústias de uma morte horrível. Tendes agora melhor compreensão dessa situação? Dissestes positivamente que a vossa morte era uma expiação. Podereis dizer-nos o motivo dessa afirmativa?
Isso constituirá ensinamento para nós e ser-nos-á um alívio. Por uma confissão sincera, fareis jus à misericórdia de Deus, a qual solicitaremos em nossas preces. E aqui, dentre as perguntas, naturalmente, isso constituirá ensinamento para nós e ser-vos-á um alívio. E nós aqui que estamos estudando a trajetória desse espírito Ferdinand Bertin, também dizemos que isso também continuará a constituir ensinamento para todos nós quando retomarmos o estudo de Ferdinand Bertin em nosso próximo encontro, aqui no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Que a paz de Jesus permaneça conosco e com todos os nossos irmãos desencarnantes de mortes violentas. A paz de Jesus, portanto, pertença e permaneça com eles e também com todos nós, sob a graça de nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.